apologética é um livro inspirador. Isso seria a introdução aí, um breve comentário do que é o Evangelho segundo João, né? Ele é um dos livros mais profundos do Novo Testamento. Na verdade, todos os livros têm sua profundidade, têm suas características particulares. Eu amo Hebreus, irmãos. O escritor aos Hebreus, para mim, é sensacional. O livro de Atos também enche o meu coração de, admiração. E o Evangelho de João está entre esses mais preferidos aí do pessoal, né? Dos leitores da Bíblia, porque ele é um dos mais profundos do Novo Testamento, e o conteúdo dele basicamente é um convite para que as pessoas que estão lendo creiam em Jesus, o Filho de Deus, e recebam a vida eterna, né? João vai mostrar um Jesus que aponta o caminho até o Pai. É interessante que a mensagem bíblica vai trazer isso desde o início, lá no livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, que o homem ele foi criado para Deus, e fora de Deus o homem não é completo. Ou seja, o homem ele tem um lugar de origem, um lugar originário, e esse lugar não é o céu, esse lugar é o próprio Deus. É por isso que Jesus diz no capítulo 14, versículo 6 de João, ele diz, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então dele viemos e para ele tornaremos a estar. E essa vida eterna, na verdade, ela começa hoje, no momento em que nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador e passamos a viver uma vida com base no Evangelho. A vida eterna para nós já começou. E se a morte acontecer hoje ou amanhã para nós, na verdade será apenas uma mudança de estado, em que nós passaremos deste endereço para o nosso endereço principal. Como o escritor aos Hebreus ele fala no capítulo 11, ele vai falar sobre Abraão, e Abraão ele tinha essa expectativa de uma cidade celestial. Então aquilo que João vai ter como expectativa no livro de Apocalipse, na verdade Abraão já tinha lá atrás. Então essa é a nossa vida aí diante do que a palavra de Deus nos propõe no que diz respeito à vida eterna. E o livro de João ele tem uma linguagem tanto evangelística quanto apologética. O que isso significa? João ele vai usar o seu evangelho para revelar Jesus que traz a vida eterna. Então ele vai evangelizar. Ele vai falar para uma galera que já aceitou o evangelho, que já é cristão, e para uma galera que ainda está conhecendo ou vai passar a conhecer. Então a linguagem de João é uma linguagem universal. Ele fala tanto a crentes quanto não crentes ainda. Ou seja, é uma linguagem evangelística. Segundo lugar, uma linguagem apologética. Porque a gente vai ver um pouco mais detalhadamente para frente sobre isso, que na época em que João está escrevendo esse livro, a igreja está sofrendo perseguições externas e internas. Dentro da religião cristã se levanta falsos mestres e falsos mensageiros, falsos profetas e falsos pregadores. E eles trazem uma mensagem esquisita, um evangelho diferente. Paulo vai falar sobre isso também no capítulo 1 de Gálatas, né? Onde um evangelho estranho já estava sendo anunciado. Ele até fala, né, que não é o evangelho verdadeiro. E a igreja ela vai receber esses ataques. A doutrina cristã vai ser atacada, né? E isso principalmente na década de 90, quando João está escrevendo esse livro. E esse livro ele serve como um tratado teológico, como uma defesa da fé cristã, em que João está escrevendo, e é como se ele estivesse dizendo, olha, a base verdadeira da fé cristã, do que Jesus nos ensinou, é isso aqui. E o que passar disso está fora. Ou seja, Jesus veio em carne, habitou entre nós, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco.
Amém? Então, alguém gostaria de acrescentar algo nessa introdução, fazer alguma pergunta? João é o mesmo João que escreveu as cartas? Esse João é o mesmo? Exatamente. Isso vai para o tópico primeiro. Você poderia ler aí? Data e autoria? Data, em torno do ano 90 depois de Cristo. Autor, o discípulo amado, o jovem João, apóstolo e amigo de Jesus. Para aí. Então nós temos aí a data de que foi escrito esse livro, né? Na década de 90. A gente não sabe com certeza se foi do ano 83, 84, 85. Pode ter sido do ano 83 até o ano 96 depois de Cristo. Por isso que eu arredondei aí em torno de 90. Amém? Ou seja, o Evangelho de João, ele é o último a ser escrito, né? Mateus, Marcos e Lucas já tinham sido escritos e João ele vai escrever anos depois, certo? Então, a gente vê aí no final do primeiro século, João ainda está vivo. Esse é um detalhe interessante. O autor aí, que a nossa irmã Carol leu, né? É o discípulo amado. Abra aí, Carol. João capítulo 21. Isso. Ele mesmo. E ele se denomina, né, como discípulo amado. E no relacionamento entre ele e Jesus, a gente vê de fato que Jesus o amava. João capítulo 21. Capítulo 21. Aí está o capítulo 20 na tela. Isso, perfeito. Aí os versículos do 20 ao 24. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se depositara também sobre o seu peito, o que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Olha só que versículo interessante, né? Esse versículo 20, porque ele fala de alguém que é íntimo de Jesus, que Jesus amava e era discípulo, e este mesmo estava outrora, né, em um episódio, reclinado sobre o peito de Jesus, ou seja, é uma aproximação diferente, ok? E ele faz uma pergunta muito séria, uma pergunta muito íntima, né? Senhor, quem te irá trair? Qualquer outra pessoa que faz essa pergunta para Jesus,